Após o pronunciamento do Cariani, parece que muita coisa tem mudado. Já tem até portais de notícias editando matéria. Muita gente questionou a falta de esclarecimento do Cariani sobre alguns assuntos. Ele até explicou sobre isso, mas parece que essa situação toda está longe de acabar. Decidimos pontuar algumas coisas comentadas pelo Cariani para entender um pouco melhor tudo isso. Se você quer manter a suplementação em dia e não gastar absurdos em lojas de suplementos, você tem que conhecer a Growth. Eles vendem da fábrica diretamente para o consumidor final, o que faz o custo ser menor para a empresa, e esse desconto é repassado para o cliente, fazendo a Growth ter o melhor custo-benefício do Brasil e com uma ótima qualidade. Léo Stronda, Fábio Giga e Felipe Franco são alguns dos atletas que usam Growth e aprovam. Utilizando o cupom Notícias Maromba, você recebe desconto em todos os produtos da loja, e o link vai estar aqui na descrição. O Renato Cariani fez o que todos estavam esperando dele, e se pronunciou sobre as notícias que estão sendo veiculadas na mídia, sobre as denúncias, prints de conversas, entre várias outras coisas que estão sendo citadas envolvendo seu nome, inclusive o sensacionalismo que tem sido feito em cima do caso, que realmente acontece na mídia. Então vamos direto para o que o Cariani falou e pontuaremos algumas questões durante o vídeo. De início, o Cariani já afirma que finalmente teve acesso aos autos do processo, e vai explicar as principais notícias envolvendo seu nome até aqui. Cariani já aborda a primeira notícia, onde a manchete teria sido: Renato Cariani ofereceu substância puríssima a falso representante da empresa. Pois é, sobre isso, o Cariani demonstrou na própria reportagem que a substância que eles apontaram é o cloreto de sódio, que nada mais é do que sal de cozinha, porém na indústria farmacêutica é a substância utilizada para a fabricação de soro fisiológico, segundo ele. Sendo assim, segundo o Cariani, o que diferencia o cloreto de sódio para alimentos e o cloreto de sódio para a indústria farmacêutica é o termo puríssimo, que significa também que o produto tem uma alta qualidade, superior ao alimentício, e por isso ele utilizou desse termo apenas para afirmar de qual tipo de cloreto de sódio estaria se referindo. Segundo ele, o Cariani também apontou que quem vê esse tipo de matéria já imagina que essa substância puríssima é algo diferente e acaba tendendo para o lado negativo da coisa. Nós acreditamos que essa questão do cloreto de sódio ter sido apontado tem mais relação com o fato da conversa ter sido com um falso representante da AstraZeneca, que segundo a PF, nessa matéria da CNN, a própria empresa AstraZeneca afirmou que não reconhecia as negociações. Isso aliado ao fato do cloreto de sódio também ter sido apontado como uma das substâncias utilizadas no processo de produção de cocaína, foi o que fez muita gente crer no lado ruim da coisa. Até porque nessa mesma matéria da CNN, eles apontam que a PF teve acesso aos e-mails da empresa do Cariani e aos extratos bancários também, que mostram diversas transações, que além da venda de cloreto de sódio, também teria venda de cloridrato de lidocaína e cloridrato de fenacetina, que também são principais produtos utilizados na adulteração de cocaína. Mas como o Cariani apontou, o produto cloreto de sódio também é utilizado para outras coisas, provavelmente sendo normal a comercialização desse produto nas indústrias farmacêuticas. Após o vídeo do Cariani falando sobre o cloreto de sódio, a CNN fez uma atualização na sua matéria, incluindo a resposta do Renato sobre isso, porém destacando também que no vídeo o Cariani não explicou o motivo de ter negociado com um falso representante da empresa AstraZeneca. Seguindo com os seus esclarecimentos, o Cariani foi direto para a próxima matéria, que seria a conversa com a sua sócia. Cariani então afirma que as conversas estão fora de contexto e disse que vai pedir a autenticidade das conversas, já que já fazem 10 anos e ele pode não lembrar exatamente. A partir disso, o Cariani explica que naquelas mensagens, onde ele fala para trabalhar no feriado para fugir da polícia, segundo ele não estava se referindo a realmente fugir da polícia, que provavelmente quando ele cita a polícia, ele se refere à fiscalização, que seria feita na próxima semana em sua fábrica, no caso uma auditoria do meio ambiente da Polícia Civil, que vai anualmente nas indústrias para fazer uma fiscalização e renovar a licença da empresa. O Cariani também explica as questões quando teria escrito sobre a estação de efluentes, corredor lateral e produtos vencidos, afirmando que são questões naturais da empresa, que eles tinham que pôr em ordem antes da fiscalização, para ficar tudo certo quando fossem receber. A questão dos produtos vencidos, por exemplo, nada mais seria do que uma parte do estoque que é destinado para produtos vencidos, e devem estar devidamente separados para receber a auditoria. Tudo estaria sendo feito nesse caso, segundo o Cariani, pensando em evitar quaisquer falhas humanas, e disso que se tratava a conversa com a sua sócia, segundo o Cariani. Sobre o resto das mensagens, ele pede desculpas quando se referiu aos policiais, no caso da fiscalização, segundo ele, de vermes. Disse que ele estava no momento de desabafo em uma conversa com a sua sócia, que frases como essas acabam acontecendo, mas que ele pede desculpas por isso, se esse print realmente for verídico. Pois é, o Cariani não chega a falar sobre ter pedido para sua sócia apagar as mensagens que ele enviou, mas por ele ter dito que estava fazendo desabafo com ela. Possivelmente por isso ele não queria que outras pessoas pudessem ver, ou coisa do tipo, são apenas suposições. Não dá pra ter certeza disso, pois não foi comentado por ele. Seguindo com os prints, o Cariani aborda sobre a parte que a mídia diz que a sua sócia supostamente estaria sugerindo que ele fizesse
uma ação fraudulenta, arrancando rótulos de produtos e vendendo estes produtos como se fossem outros tipos de produtos para empresas que não tenham Visa. Essa parte o Cariani foi bem técnico, então vamos tentar repassar da melhor forma para o entendimento de todos aqui. Basicamente ele explica que existem dois tipos de produtos, um que pode ser vendido sem exigências da legislação, os PA, e outros que realmente só podem ser vendidos para empresas que são licenciadas pela Anvisa. Neste caso, em específico, ele estava comercializando um tipo de produto, da forma que pode ser vendido para empresas sem licença da Anvisa, e que isso nada tem a ver com estar vendendo produtos de forma ilegal. O que ele não pode fazer, segundo ele, é vender um produto para empresa sem licença com rótulo que só pode ser vendido para empresas licenciadas. Por isso, arranca-se o rótulo para poder comercializá-los, segundo ele. Quando arranca-se o rótulo de um produto USP, ele passa a ser um produto PA. Por isso, teria feito isso para poder vender. Então, ele estaria vendendo um produto de uma qualidade mais elevada, que seria o USP, de forma legal, mas seguindo os padrões de venda que não precisa ter licença para vender, os PA. Por isso, sua sócia teria feito esse pedido para ele. Isso só teria sido feito, pois a empresa seria uma parceira, que precisava ser atendido rapidamente. Após isso, o Cariani parte para as questões das notas fiscais, que a mídia tem apontado como possíveis 60 notas fiscais. Ele desabafa que, como é colocado na mídia, parece que a empresa dele foi feita de fachada para sustentar bandido, como se ele fosse sócio de uma empresa que foi criada para produzir insumos para drogas, quando na verdade, segundo ele, são emitidas 1000 notas fiscais por mês em sua empresa, ou seja, em 6 anos, teriam sido emitidas 72.000 notas fiscais, e eles apontam 60 como sendo um valor gigante. Porém, se feito a conta, essas supostas 60 notas fiscais apontadas, supostamente emitidas de forma incorreta, seria menos de 0,001% da quantidade de notas que ele já emitiu, de forma correta. Ou seja, seria uma quantidade ínfima segundo ele. Cariani também afirma que não está dizendo que dentro dessas notas não há riscos, mas sim que a empresa tem uma história e um nome a zelar, que não seria dessa forma que tem sido massacrado na mídia. A partir daí, o Cariani fala que poderia rebater diversas outras coisas que estão sendo levantadas na mídia, como por exemplo nomes que estão sendo associados a ele. Porém, ele precisa agora montar sua defesa para o caso, e ele não pode vir a público e sabotar a sua defesa, mas tem muito mais coisa que ele vai sim esclarecer, após montar a sua defesa, no caso jurídica, sobre o processo. Bom, esses foram todos os pontos levantados e rebatidos pelo Cariani sobre o caso. Como sempre viemos falando em nossos vídeos, é importante esperar para ver os dois lados da moeda e os esclarecimentos sobre as coisas. A gente sabe que muitos veículos não vão reportar o pronunciamento do Cariani, ainda mais completo dessa forma, mas nós vamos sempre abordar os dois lados do caso para que o público também tenha acesso ao que está sendo contraposto. Dito isso, existiam algumas questões que faltaram esclarecimentos do Cariani, já que as coisas parecem que começaram a complicar de vez quando o nome do Cariani começou a ser associado ao Fábio Spínola, que, como mostra em algumas fotos e é dito pela mídia, seria amigo do Cariani. O Fábio Spínola, que segundo o portal Metrópolis, já teria sido preso por tráfico, e também seria o mesmo cara que estava fingindo ser o representante da AstraZeneca, e que foram encontrados indícios em seu computador de que ele era dono do e-mail e domínio no nome de Augusto Guerra, que seria um e-mail no nome de uma pessoa já falecida usado para fazer negociações com o Cariani, onde daí surgiram alguns prints de alguns e-mails enviados do Cariani para esse falso representante. E-mail esses que, segundo a PF, reportado no Metrópolis, teriam sido feitos pelo Cariani de fachada, para fingir que estava preocupado com a Receita Federal e a veracidade do representante da empresa. Nesse caso, existe a questão de que o Cariani teria prestado depoimento para a polícia em 2021, dizendo que era o responsável pela negociação com a AstraZeneca, juntamente a sua sócia, e de que teria recebido esse falso representante em sua empresa. Segundo a Gazeta Brasil, na época, foi apontado que o Cariani disse ter tirado de linha o cloridato de lidocaína, e que aumentou as verificações de segurança entre a Anidrol e seus clientes. Essas foram questões que ainda ficaram no ar sobre o caso, mas também foram noticiadas mais recentemente, e como o Cariani bem disse, ele precisa montar a sua defesa, e segundo ele, não pode trazer tudo a público e sabotar a sua defesa, mas que em breve trará mais esclarecimentos. No meio maromba, muitas pessoas ficaram mais confiantes a partir desses esclarecimentos do Cariani, acreditando que ele pode sim virar o jogo. Muitas pessoas também passaram a achar que o Cariani teria sido realmente enganado pelo falso representante, após esse vídeo dele. Outras acham que apenas o que foi dito no vídeo não é o suficiente para provar o não envolvimento do Cariani, mas como sempre apontamos em todos os vídeos, vamos esperar mais atualizações sobre o caso antes de tomar conclusão 100% sobre tudo. E nós também consideramos bem importante você assistir o pronunciamento do Cariani direto no canal dele, para entender exatamente da forma que ele falou. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo, pois queremos saber a sua opinião sobre isso. O vídeo vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.